Capítulo 2: A crua realidade dos fatos. Em breve, milhões de habitantes da África, Ásia e América Latina podem morrer de fome. O gás lançado pelos sprays podem acabar radicalmente com o ozônio da atmosfera terrestre. Alguns sábios prognosticam que para o ano 2000 e alguma coisa, o subsolo de nosso globo terrestre poderá estar esgotado. As espécies marítimas estão morrendo devido à contaminação dos mares, e isso está cada vez mais demonstrado. Do jeito que vamos, é inquestionável que para o final destes séculos, todos os habitantes das grandes cidades poderão estar usando máscaras de oxigênio para defender-se da fumaça. Continuando a contaminação em sua forma atual alarmante, em pouco tempo já não será possível comer peixes, pois estes, vivendo em águas assim, totalmente contaminadas, poderão ser perigosos para a saúde. Antes do ano 2000, será quase impossível encontrar uma praia aonde que alguém possa se banhar-se em água puríssima, devido ao desmedido consumo e exploração do solo e do subsolo. Logo, as terras já não poderão produzir os elementos agrícolas necessários para a alimentação das pessoas. O animal intelectual equivocadamente chamado homem, ao contaminar os mares com tanta imundície, envenenar o ar com a fumaça de seus carros e de suas fábricas e destruir a terra com suas explosões atômicas subterrâneas e abuso de elementos prejudiciais para a crosta terrestre, é claro que está submetendo o planeta Terra a uma longa e espantosa agonia que, sem a menor dúvida, haverá de terminar em uma grande catástrofe. Dificilmente o mundo poderá cruzar o umbral de 2000, já que o animal intelectual está destruindo fortemente o ambiente natural a 1000 por hora. O mamífero racional, equivocadamente chamado homem, está empenhado em destruir a Terra. Quer fazê-la inabitável e isso é óbvio que está conseguindo. No que se refere aos mares, é notório que estes foram convertidos por todas as nações em uma espécie de grande lixeira. 70% de todo o lixo do mundo está indo para cada um dos mares. Enormes quantidades de petróleo, inseticidas de todas as classes, múltiplas substâncias químicas, vários gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes e etc., estão aniquilando todas as espécies viventes do oceano. As aves marítimas e os plânctons, tão indispensável para a vida, estão sendo destruídos. Indiscutivelmente, a aniquilação do plâncton marinho é de uma gravidade incalculável, porque estes micro-organismos produzem 70% do oxigênio terrestre. Mediante a investigação científica, se pode verificar que certas partes do Atlântico e do Pacífico já se encontram contaminadas com resíduos radioativos produto das explosões atômicas. Em distintas metrópoles do mundo, e muito especialmente na Europa, a água doce é bebida, eliminada, depurada e logo é bebida novamente. Nas grandes cidades supercivilizadas,
a água servida à mesa passa pelos organismos humanos muitas vezes. 1 em cada 3 casos de enfermidade no mundo é devida precisamente à água contaminada. Na cidade de Cúcuta, fronteira com a Venezuela, República da Colômbia, América do Sul, os habitantes se veem obrigados a beber as águas negras e imundas do rio que carrega todas as porcarias que vêm de Pamplona. Quero referir-me de forma enfática ao rio Pamplonita, que tem sido tão nefasto para a Pérola do Norte, chamada também de Cúcuta. Felizmente, agora existe outro aqueduto que abastece a cidade, sem que por isso se tenha deixado de beber as águas negras do rio Pamplonita. Enormes filtros, gigantescas máquinas, substâncias químicas tratam de purificar as águas negras das grandes cidades da Europa, mas as epidemias continuam propagando-se com essas águas negras e imundas que tantas vezes passaram pelos organismos humanos. Os famosos bacteriólogos encontraram na água potável das grandes capitais todas as classes de vírus, colibacilos patógenos, bactérias de tuberculose, tifo, varíola, larvas e etc. Ainda que pareça incrível, dentro das próprias usinas potabilizadoras de água de países europeus, foram encontrado o vírus da vacina da poliomielite. Além disso, o desperdício de água é espantoso. Cientistas modernos afirmam que para o ano de 1990, o humanoide racional poderá ter uma grande sede no planeta Terra. O pior de tudo isso é que as reservas subterrâneas de água doce se encontram também em perigo devido aos abusos do animal intelectual. A exploração sem misericórdia dos poços de petróleo continua sendo fatal. O petróleo que se extrai do interior da Terra atravessa as águas subterrâneas e as contaminam. Como consequência, o petróleo tornou-se impotáveis às águas subterrâneas de vários lugares da Terra durante mais do que um século. Obviamente, como resultado de tudo isso, morrem os vegetais e até multidões de pessoas locais. Falemos agora um pouco sobre o ar, que é tão indispensável para a vida de todas as criaturas. Como cada aspiração ou inalação, os pulmões tomam meio litro de ar, ou seja, uns 12 metros cúbicos de ar ao dia. Multiplique-se tal quantidade pelos 4 bilhões e 500 milhões de habitantes que possui o planeta Terra, e então teremos a quantidade exata de oxigênio que diariamente é consumido pela humanidade inteira, sem contar o que consome todas as outras criaturas animais que povoam a face da Terra. A totalidade do oxigênio que inalamos encontra-se na atmosfera e deve ao plâncton que agora estamos destruindo com a contaminação e também com a atividade fotossintética dos vegetais. Desgraçadamente, as reservas de oxigênio já estão se esgotando. O mamífero racional, equivocadamente chamado homem, mediante suas inúmeras indústrias, está diminuindo de forma contínua a quantidade de radiação solar tão necessária e indispensável para a fotossíntese
e por isso a quantidade de oxigênio que produzem atualmente as plantas é agora muitíssimo menor do que no século passado. O mais grave de todas estas tragédias mundiais é que o animal intelectual continua contaminando os mares, destruindo o plâncton e acabando com a nossa vegetação. O animal racional prossegue destruindo, lamentavelmente, as suas fontes de oxigênio. O smog está não só aniquilando as reservas de oxigênio, mas também está matando as pessoas. O smog que o humanoide racional está constantemente expulsando para o ar, além de matar, põe em perigo a vida do planeta Terra. O smog origina estranhas e perigosas enfermidades impossíveis de curar, e isso já está demonstrado. O smog impele a entrada da luz solar e dos raios ultravioletas, originando com isso graves desordens na atmosfera. Vem uma era de alterações climáticas, glaciações, avanço dos gelos polares para o Equador, ciclones espantosos, terremotos e etc. Devido não ao uso, mas sim ao abuso da energia elétrica, no ano de 2000 haverá mais calor em algumas regiões do planeta Terra e isso coadjuvará no processo da revolução dos eixos do planeta Terra. Logo, os polos estarão situados ou situando para o equador da Terra e este último converterá-se até mesmo em polos. O degelo dos polos já começou e um novo dilúvio universal precedido pelo fogo se aproxima. Nos próximos decênios, multiplicar-se-á o dióxido de carbono. Então, este elemento químico formará uma grossa capa na atmosfera do planeta Terra. Tal filtro ou capa absorverá lentamente a radiação térmica e atuará como uma estufa de fatalidades. O clima da Terra se fará mais quente em muitos lugares e o calor derreterá os gelos dos polos e, por tal motivo, subirá escandalosamente os níveis dos oceanos. A situação é gravíssima. O solo fértil está desaparecendo e diariamente nascem 200.000 pessoas que necessitam de alimento para sobreviver. A catástrofe mundial da fome que pode se aproximar será certamente pavorosa e isso já pode estar às portas. Atualmente, a cada ano morrem 40 milhões de pessoas pela fome e por falta de comida. A criminosa industrialização dos bosques e a exploração desapiedada de minas e de petróleo estão deixando a terra convertida num deserto. Se for certo, a energia nuclear poderá ser mortal para a humanidade. Não é menos certo que atualmente existem também raios da morte, bombas bacteriológicas e muitos outros elementos destrutíveis terrivelmente malignos inventados pelos cientistas. Inquestionavelmente, para conseguir a energia nuclear, se requerem grandes quantidades de calor, difíceis de controlar e que a qualquer momento podem originar algumas pequenas catástrofes. Para conseguir a energia nuclear, se requerem enormes quantidades de minerais radioativos, dos quais só se aproveita uns 30%, e isso faz com que o subsolo terráqueo
se esgote rapidamente. Os desperdícios atômicos que ficam nos subsolos tornam-se espantosamente perigosos. Não existe lugar seguro para o lixo atômico. Se o gás de uma lixeira atômica chegasse a escapar, ainda que só fosse uma mínima porção, poderiam morrer milhares de pessoas. A contaminação de alimentos e água trazem alterações genéticas e poderão gerar alguns tipos de monstros humanos, criaturas que nascem deformadas. Antes do ano de 2000, poderá haver um grave acidente nuclear que causará verdadeiro espanto. Certamente a humanidade não sabe viver. Degenerou-se espantosamente e precipitou-se francamente ao abismo. O mais grave de toda essa questão é que os fatores de tal desolação como fomes, guerras, destruição do planeta em que vivemos e etc., estão dentro de nós mesmos. Carregamos em nosso interior e em nossa psique.